Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Silmar, né, que é o professor de administração aqui do Rico Domingues Concursos, e eu vou trazer para vocês mais algumas dicas para a prova do Tribunal de Justiça. Agora um detalhe, é para o cargo de analista administrativo, só que é a administração ali. Então se você for fazer o cargo de analista administrativo, fique ligado com a gente, dicas de primeira. Se não for o seu caso, pula para a próxima dica que eu acho que é mais conveniente, tá legal? Mas falando especificamente da FGV, né, nessa prova a gente tem muita coisa para estudar. Tá? Isso é fato, mas todo mundo tem muita coisa para estudar, tá legal? Então o que é fundamental, planejando o estudo, analisando tudo? Colocar metas de estudo, metas de desempenho, desde que sejam factíveis, desde que você consiga trabalhar. Muito provavelmente nesse período você já está apavorado, meu Deus, é muita coisa, não vai dar, será que vai dar, será que não dá? Calma, verifica de hoje até a prova. Quanto tempo você tem para trabalhar? Quanto tempo você tem para estudo? Beleza, com base nesse tempo, nessa disponibilidade, o que você consegue fazer? Mas seja realista, né? Não comece a viajar, né? Querer dar o passo maior que a perna, que isso só vai servir para desmotivar. Seja realista, faça o que conseguir fazer da melhor maneira possível. Aproveite cada segundo, é esse segundo a mais que vai fazer a diferença, tá legal? Então, lembre-se sempre, ser realista na hora de pensar como que a gente vai trabalhar ainda, o que falta para ver, o que falta para estudar. Ok? Bom, com base no conteúdo, eu trouxe para a gente trabalhar uma questão, para a gente analisar uma questão da FGV bastante peculiar e bastante cobrada também nesse sentido. Tá? Ela adora trabalhar um contexto ligado a estruturas organizacionais, que tem a ver com tomada de decisão, certo? A questão que eu trouxe aqui é uma questão que ela cobrou ano passado para o TRT de Santa Catarina. Foi para o cargo de técnico administrativo, no entanto o edital é muito próximo, era muito parecido, tinha algumas coisas a menos só do que a gente está trabalhando agora para o TJ, né, no cargo de analista administrativo, certo? E a FGV também ela não tem a noção de normalmente diferenciar o nível das questões. Então é uma questão tranquila, uma questão que tem probabilidade de se repetir sim, né, nesse enfoque, tá legal? E eu trouxe principalmente porque é um tema que ela cobra bastante, tem a ver com centralização ou descentralização, certo? Além dela, a FGV, cobrar bastante e gostar desse assunto, o contexto de descentralização no direito administrativo é trabalhado de maneira diferente. Então eu gostaria de chamar esse alerta para você. Toma cuidado, o que a gente vai falar aqui agora serve para as questões de administração, tá legal? As questões de direito administrativo, se aparecer alguma coisa de descentralização, responda lá como o professor de direito administrativo falou. Então a gente vai falar de administração. E na administração a briga vai ser a respeito de centralização e descentralização. Como é que funciona essa brincadeira toda? Olha só, a gente vai precisar lembrar da nossa pirâmide organizacional, certo? Onde a gente tem a divisão de níveis estratégico, tático e operacional, ok? Então nível estratégico, nível tático e nível operacional. Bom, a gente sabe que o nível estratégico é aquele que envolve toda a organização. O tático são os setores, departamentos e o operacional é o curto prazo, cargo, atividade, pessoa. Pois bem, o tema descentralização ou centralização, ele tem a ver com tomada de decisão na estrutura organizacional. Portanto, se eu tenho uma organização onde as principais decisões, a maioria das decisões, são tomadas no nível estratégico, lá em cima, certo? E elas são depois repassadas para que o nível tático e o operacional apenas as cumpram, a gente fala que ela é uma organização centralizada, tá? Centralizada. E qual é a característica da centralizada? Como são poucas pessoas lá em cima e tomando decisão para todo mundo, as decisões são mais uniformes. E isso é bom. Eu terei mais padrões, eu terei mais rotinas, eu terei uma identidade maior, ok? Não terei tanto conflito, beleza? No entanto, esse povo aqui de baixo não vai ser ouvido normalmente, então ele fica desmotivado por simplesmente cumprir ordens. Tá? Então a desmotivação é uma característica do nível tático e do nível operacional, bem presente. Outro ponto que acontece é que como a execução está aqui no nível operacional, as situações rotineiras, as programadas, beleza, elas até acontecerão normalmente, mas quando tiver uma situação que não é rotina, essa situação tem que subir. O pessoal lá em cima vai ter que debater, discutir, buscar mais informações para tomar decisão e depois a decisão volta. Ou seja, demora mais para tomar a decisão também nesse tipo de organização, a chamada centralizada. Agora, eu tenho organizações modernas que são mais flexíveis e que já passam a tomada das principais decisões para os níveis inferiores. Ou seja, a gente toma a decisão aqui na base, no nível tático e principalmente no nível operacional. Só que o que acontece aqui nesse tipo de organização que a gente vai chamar de descentralizada? Tá? Então aqui eu tenho a descentralizada. Descentralizada. Certo? O que vai acontecer aqui? Tem muita gente tomando decisão. E cada um com seus valores, com a sua realidade, com o seu ponto de vista.
Portanto, as decisões não serão tão uniformes. Muitas vezes, o indivíduo que está aqui tomou uma decisão com base num problema que ele teve, e o indivíduo que está aqui teve o mesmo problema. Mas os dois foram por caminhos distintos, os dois buscaram informações distintas. Ou seja, além de não ter uma uniformidade, muito provavelmente a gente vai ter gastos desnecessários. A gente vai repetir estruturas, às vezes, talvez isso seja necessário. Mas, por outro lado, como a tomada de decisão está próximo da área, né, e quem toma a decisão é o especialista da área, as decisões são muito mais rápidas. É muito mais fácil a decisão acontecer, é muito mais rápido do que lá no topo. Também é mais flexível, ok? Claro, por causa da não uniformidade. Um outro ponto característico é que a gente vai estar motivado para trabalhar aqui, né? Poxa, eu sou ouvido, eu consigo ter voz, ter vez, então eu consigo tomar a decisão, tá legal? Então essa decisão também envolve a motivação das pessoas. Com base nisso, a FGV perguntou ano passado isso aqui, ó. Em um órgão público, as decisões são concentradas nos níveis mais altos da hierarquia, portanto, centralização. A direção do órgão gostaria de promover a descentralização das decisões como forma de incentivar a autonomia e a responsabilização dos gerentes. No entanto, a centralização das decisões apresenta vantagem em relação à descentralização, tais como. Aqui é fundamental a gente anotar o que a questão quer. O que ela pediu mesmo? A centralização apresenta vantagem em relação à descentralização. Então eu quero uma vantagem da centralização. É isso que eu vou observar. Certo? A vantagem da centralização. Na letra A, torna o processo decisório mais ágil e flexível. Isso é bom, isso é uma vantagem, legal. É uma vantagem mais da descentralização, tá legal? Vantagem da descentralização, não é o que eu quero. B, estimula a aprendizagem dos gerentes médios. Vantagem da descentralização, não é o que eu quero. Letra C, gera decisões mais consistentes com os objetivos globais da organização. Vantagem da centralização. Então, é isso que eu quero? É isso mesmo. Então, está aqui o nosso gabarito. Letra C. Letra D. Reduz custos e tempo de implementação das decisões. Vantagem? Só que é vantagem da descentralização. Reduz custos, reduz o tempo. Né? Letra E. Facilita o fluxo de informação e a comunicação organizacional. Onde é que tem essa facilidade? Na descentralização. Tá? Então, a única que é vantagem de ser centralização é a letra D. O restante é tudo vantagem, sim, isso é interessante. A FGV já trouxe questões onde muitas vezes pedia desvantagem, trazia desvantagem da centralização no caso. Então a gente tem que analisar esses dois elementos. Tem que ser bom, vantagem da centralização, tá legal? E a única que trouxe isso foi a letra C, portanto, tá legal? Gente, era isso que eu tinha na dica de hoje. Fique ligado nos nossos canais que constantemente a gente vai trazer mais material, mais conteúdo para você chegar tinindo, voando como uma águia lá no dia 22 para o Tribunal de Justiça. Tá legal? Um grande abraço!